Já pensou em controlar a iluminação da sua igreja, lâmpadas comuns e outros dispositivos a partir de uma mesa de luz, como a DMX 512? Vamos ver como fazer. Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana. Meu nome é Júlio e no projeto de hoje nós vamos receber sinais DMX para a partir daí poder controlar lâmpadas comuns, lâmpadas de LED, lâmpadas incandescentes ou para iluminação realmente. Então, recebendo esses sinais, nós vamos a partir de relés ou dimers poder controlar essa iluminação. O bem interessante disso é que existem equipamentos no mercado que fazem isso, mas eles custam muito caro. Então, a partir aí de R$300, eu consigo realmente controlar através de relés a partir de sinais DMX. E aqui a gente vai gastar bem menos do que isso. E se eu incluir aí a parte de dimerização, né, poder controlar a intensidade da lâmpada, existem equipamentos que custam mais de R$700 só para fazer isso. Vamos ver como fazer? Nesse projeto, então estou partindo do princípio que eu tenho lá uma mesa DMX para mandar o sinal para mim, ou o projeto que a gente gravou no nosso último vídeo, que ele substitui essa mesa, porque ele vai estar sempre mandando esse sinal. Então esse é um dos projetos mais complexos que eu montei até agora, no quesito de componentes, que eu tenho várias partes. Então vamos explicar por partes aqui, porque aqui o que eu estou utilizando, um Arduino para receber o sinal DMX e um ESP32 para fazer o controle do dimer e dos relés. E por que eu precisei fazer isso? Porque o Arduino, junto com o dimer, na parte do DMX não estava dando certo. Porque essa parte do dimer, como ele usa interrupção e como são 120 vezes por segundo que ele vai ser interrompido, ele não conseguia fazer a leitura da porta serial. Então, ou estava o dimer funcionando ou fazia a leitura. Então, a única solução que eu encontrei foi utilizar o ESP para fazer o dimer, e o ESP consegue receber a porta serial. O detalhe é que eu não consegui fazer o ESP ler o sinal DMX. Existem algumas bibliotecas que não compilam, existem algumas que até compilam, mas deu uma bugada geral no meu ESP, então não deu certo. Pode até ser que eu consiga isso mais para frente, depois eu troco e gravo outro vídeo mostrando, mas a princípio eu não consegui. Dando um foco então aqui nessa parte do Arduino que vai fazer o recebimento do DMX, como que ele está funcionando? Então ele está recebendo através do DMX, através do módulo RS485. Eu já gravei outro vídeo aqui falando dele, aquele vídeo da comunicação entre Arduinos. Vou deixar o card aqui para vocês, quem ainda não viu. A partir daí, nós temos então, né, o GND, 5 volts, o A e B é exatamente igual estava lá no projeto anterior. A ligação, o único detalhe que seria conector macho e conector fêmea, né, que mudaria esse detalhe, mas a numeração é a mesma. E aqui, então eu não vou utilizar o pino que faz a transmissão, apenas o pino que faz a recepção, tá? Que é o RO. E esse pino, então, ele está ligado aqui no meu Arduino no RX. Detalhe importante, que eu não posso estar com esse conector ligado na hora de mandar o código para o Arduino. Tem que lembrar desse detalhe, que eu tenho que desligar esse pino, porque ele está utilizando a comunicação serial do Arduino. E aqui, então, o pino RE e DE, ambos eles estarão ligados em GND. Então tem que lembrar desse detalhe que eu vou estar dessa forma habilitando o recebimento. No vídeo que eu gravei lá de comunicação entre Arduinos, eu usava esse pino, esses dois interligados, ligado numa porta do Arduino, justamente porque eu estava alternando entre envio e recebimento da informação. Mas nesse caso não. Nesse caso ele só vai receber, então eu posso deixar ele fixo, não tem a necessidade de ligar isso no Arduino. Então aqui ele vai receber no RX, e o detalhe importante aqui, depois eu estou ligando todos os LEDs, né, em várias portas PWM eu estou utilizando, justamente para eu poder ir controlando a luminosidade. Lembrando que eu só vou conseguir ver essa luminosidade, né, esse brilho, se eu estiver utilizando realmente uma mesa DMX. Que no projeto que eu fiz do vídeo anterior, eu estou mandando ou 0 ou 255. Então ele vai na prática acender ou apagar. Inclusive aqui,
É tranquilo se eu quiser apenas a parte de ligar e desligar luzes ou outros equipamentos, outros aparelhos, eu posso utilizar apenas o relé, posso colocar mais e também não precisa usar a parte do ESP. A parte do ESP que eu estou utilizando é só por causa do dimer, que eu quero dimerizar as lâmpadas de iluminação lá da igreja. E o detalhe importante é que eu posso utilizar para esse dimer tanto lâmpadas halógenas incandescentes ou LEDs dimerizáveis, né? Existem lâmpadas LEDs que permitem eu fazer a dimerização. Eu posso controlar o brilho também dessa forma. Então aqui eu tenho, né, a ligação dos LEDs, né? Bonitinho, interligado, sem maiores dificuldades, né? Já usamos isso em vários projetos. E aqui no pino 12, que eu estou mandando lá para o ESP. Então abaixando a tela aqui. Então, esse pino 12, usando a biblioteca Soft Serial, eu estou fazendo essa comunicação. E o que eu estou utilizando aqui, na parte do ESP, é uma divisão aqui da tensão. Tá? Então, aqui ele chega a 5 volts do Arduino e a entrada do ESP são 3 volts, 3.3 volts. Então, estou utilizando aqui resistores de 330 para fazer uma divisão dessa tensão para ir só os 3.3 volts lá. Usei 3 protoboards, né, uma normal e 2 pequenas, só para poder encaixar, tá? Porque aqui eu não tinha aqui no Fritzing a protoboard sem uma das laterais aqui. Então, para poder encaixar certinho, eu acabei utilizando dessa forma. Aqui no ESP, então, eu estou utilizando a porta RX2 para fazer essa leitura. E aí, eu estou controlando aqui os relés. Poderia controlar no outro Arduino também, daria na mesma, na prática, assim, questões práticas. Mas eu acabei colocando tudo aqui no ESP. Lembrando que se você não quiser o dimer, você pode colocar tudo lá só no Arduino. Então aqui eu tenho a comunicação serial, vindo no ESP, acionando os meus relés, e também a parte do dimmer. Então tenho lá o Zero Cross, o PWM, controlando aqui, utilizando nos pinos 26 e 25 do ESP. Daqui a pouco eu já vou mostrar no código como tá. Poderia ser outros pinos também, não teria nenhum problema. E aqui então tem a minha entrada, né, no meu caso aqui 220, e a minha carga, que é a minha lâmpada. Inclusive uma possibilidade interessante aqui seria aqui do dimer eu posso jogar no próprio controle do relé. Né? Ao invés de acionar uma lâmpada direta, eu poderia ligar diretamente aqui também nos relés, para eu poder ligar ou desligar, ou controlar a luminosidade de uma ou mais lâmpadas. Essa é outra possibilidade também. Vamos ver os códigos então agora como ficou, antes da gente ver o projeto funcionando. Utilizando aqui então a biblioteca DMX Serial, né, o exemplo que ele está utilizando é para receber 3 valores para controlar uma fita LED. Né, mas aqui eu quero para outras coisas, mas o princípio é o mesmo. É só a gente ir alterando conforme a necessidade. Então, estou falando quais são os valores que eu estou recebendo. Estou definindo aqui os meus LEDs que eu estou utilizando para monitorar. Numa versão final, eventualmente, que eu faça, estou na dúvida se eu coloco ou não os LEDs, porque na prática não teria função nenhuma de ficar vendo esses LEDs acesos ou apagados. O canal inicial, eu estou colocando aqui como 177, porque usando aqui uma controladora DMX, o modelo dela é DMX512, mas na verdade ela trabalha com 192 canais. Então, nessa página, na página 12 aqui, faders aqui, de 1 a 5, para poder fazer esse controle. Então, estou utilizando aqui o canal 177. Aqui eu estou habilitando também a biblioteca Soft Serial, que é para comunicação entre os Arduinos. Utilizei ela naquele outro vídeo também. Aqui um intervalo que eu vou utilizar para envio do Arduino para o ESP, eu coloquei meio segundo, ou seja, cada atualização que eu fizer no DMX, a cada meio segundo ele vai atualizar. É um tempo mais que o suficiente para o que a gente precisa. Então, definindo tudo como output, o que vai mandar, iniciando aqui a comunicação que vai enviar, né, a luminosidade, envia a luz do soft serial, né, aquele caso ali. Então, aqui entra a parte do DMX para valer. Então, ele vai primeiro verificar qual é a última vez que não teve nenhum dado. Então, se esse valor for menor que 5.000, aí ele vai lá,
5 segundos, né? 5.000 milissegundos. Então ele vai receber. E ele vai receber o quê? No canal inicial. E aqui eu vou somando. Então vai ser o inicial mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Poderia ter criado lá os números das portas, tal, poderia. Mas aqui eu estou baseando aí no exemplo que veio. E aí funciona tranquilo também, já que eu coloquei lá o canal inicial que me interessa. E aqui depois, que ele faz essa leitura. E aí na sequência ele vai piscar o LED da placa só para me indicar que ele está enviando. E ele vai mandar aqui, ele vai mandar e atualizar nos LEDs. Então ele vai colocar tudo como analog write. Na prática, os LEDs de 2 a 5, eles vão sempre acender ou apagar se eu utilizar o que eu fiz para enviar o DMX. Mas se eu estiver ali na mesa controladora, aí sim eu vou conseguir verificar esse brilho do valor que ele vai estar lendo. E aí depois aqui eu estou montando uma string para enviar. Ele vai enviar dados aqui C1 e vai completar com 0 ou com 2 zeros, né? Então se for de 1 a 9, ele vai colocar 2 zeros. E se for menor do que 100, então ele vai colocar apenas um 0. Ou seja, se ele for de 10 até 99, ele coloca um 0 só para padronizar o tamanho da string que eu estou mandando. Ele vai fazer isso nos 5 canais. E depois ele envia esses dados. Aí depois quando ele entrar no loop de novo, né, repare que o primeiro ele está colocando, que é o canal 1, C1, e aí na sequência ele está somando essa string com os outros valores. Então ele está construindo essa string toda para poder mandar. Então esse é o que ele está fazendo, o código relativamente simples. Nessa parte que ele está mandando os dados, se você não for trabalhar com o ESP, você pode simplesmente colocar para acionar os relés aqui. Né? Nesse analog write, ao invés disso, você pode colocar lá digital write a partir de tal valor, que é que eu estou utilizando no ESP, que eu já vou mostrar para vocês. Entrando então agora aqui no código do ESP, né, o que ele está fazendo? Definindo aqui os pinos de zero cross e os pinos do dimer. Aqui é o mínimo e o máximo de brilho que ele vai dar em microsegundos, utilizando o mesmo princípio do dimer de um vídeo que a gente já gravou. Vou deixar um card aqui para vocês. E o detalhe interessante é que no ESP aqui o processo é um pouco diferente do uso da interrupção, mas o funcionamento final é o mesmo. Então aqui tem a parte da interrupção que ele vai fazer. Esse código também peguei pronto, vou deixar a referência na descrição do vídeo, lá no nosso canal projetobacana.com.br. Que aqui ele está utilizando lá em microsegundos, né, para fazer essas configurações. Então aqui no setup eu estou definindo a configuração da interrupção. Aqui eu também estou definindo o LED da placa do ESP para a configuração do dimer também. Ele vai acender e apagar conforme o dimer. O resto vai estar direto no relé. Eu estou ligando lá. E dentro do loop, que é a parte mais tranquila aqui, então ele está verificando a comunicação, ele vai receber os dados. Então ele está recebendo, ele mostra. Eu coloquei um serial print aqui só para mostrar, vocês podem testar depois aí também. Aí depois ele está acionando aqui o valor do dimer, então ele vai fazer essa leitura. Depois que ele fez a leitura, ele habilita e desabilita as interrupções para poder funcionar da maneira correta. Do ESP é diferente, né, em relação ao Arduino. E aqui o que ele está fazendo, ele está pegando só o valor da substring, por isso que lá no Arduino eu padronizei o tamanho dos valores que ele estava mandando lá da string, né, adicionando zeros, justamente para poder pegar esse valor. E eu estou convertendo o valor que eu estou pegando da string para inteiro e colocando no valor lá, canal 2, 3, 4 e 5. E o valor do canal 1 é o valor do dimer. Ele recebeu aqui em cima. Ele já passou para int e depois ele já acionou o dimer lá do ESP. E aqui é o acionamento do relé. Então eu estou colocando como? Se o valor for maior que 127, que eu peguei na verdade metade, né, de 0 a 255, se ele for maior, ele vai ligar o relé, e se for menor, ele vai ligar. Aqui
O relé que eu estou usando, no módulo de relé que eu estou usando, o acionamento dele é no low. Tá? Esse é um detalhe importante. Sempre que você for pegar um módulo relé, você tem que descobrir se ele vai acionar com sinal alto ou sinal baixo. Nesse meu relé especificamente, ele está escrito no relé, depois eu mostro para vocês, ele está escrito que ele aciona, né, ele dispara com sinal baixo. Então fica esperto nesse detalhe quando vocês forem trabalhar para não ficar tudo invertido aí. Então eu vou fazer isso no canal 2, 3, 4 e 5, né, para o relé. Lembrando que essa lógica, se eu não for utilizar a parte do dimer, eu posso simplesmente colocar lá no Arduino. Então aqui eu vou conseguir controlar eventualmente, né, para ligar ou desligar dispositivos usando o DMX, que também é uma opção interessante. Existem produtos, né, no Mercado Livre só dessa parte do relé que custa aí R$300. Então a gente consegue fazer isso bem baratinho, só usando o relé, o Arduino e o módulo do RS485. Existem produtos também no Mercado Livre, né, e outras lojas, para essa parte do dimer, usando o DMX para controlar lâmpadas halógenas e LEDs dimerizáveis, que tem aí valores aproximados de R$300 até R$600, depende do equipamento, R$600, R$700, para fazer esse controle. Então aqui a gente consegue realmente com um custo bem mais baixo. Vamos ver agora lá o funcionamento na prática. Então aqui eu tenho um projeto que eu fiz num vídeo anterior, que é o que envia o sinal DMX. Então ele está vindo DMX por esse cabo, ele está entrando nesse conector. Esse conector ele era de um canhão par LED que não estava funcionando mais, queimou a plaquinha principal, então não compensava arrumar. E aqui então eu peguei essa parte para poder utilizar no projeto. E aí eu tenho a entrada e a saída do DMX. Eles são interligados. Então aqui do DMX, vindo para cá, entrando aqui no nosso RS485 para fazer o recebimento dessas informações, que está vindo aqui na parte então do Arduino. Se eu quisesse não ter obrigatoriamente o controle do dimer, eu só faria essa parte do projeto. Só faria aqui. E aí eu poderia ligar os relés ao invés de ligar os LEDs. Então aqui estão todos ligados. Então tem aqui os LEDs de monitoramento, os 4, né, primeiros, o dimer está desligado. E aqui no módulo relé. Então ele recebe, vem aqui para o Arduino, ele está só mostrando para mim o que ele está fazendo e está mandando, através aqui do pino 12, mandando para o ESP. Então o ESP aqui eu tenho a divisão de tensão, né, usando os resistores, igual eu mostrei lá no circuito. E aí depois ele entra aqui então no RX2, no meu ESP. Então o ESP ele vai estar controlando tanto os relés quanto a lâmpada através do dimer, né, através do nosso módulo aqui. Então aqui eu consigo ir apagando os LEDs. Detalhe interessante aqui, vai ter um delayzinho, né, em relação a ele acender aqui e acender no relé, justamente pela forma de envio que eu estou colocando envio a cada meio segundo, o que é um tempo tranquilo, né, aceitável para eu fazer isso. Então eu pressiono aqui, ele vai acendendo ali e acende aqui também o LED. Então eu vou pegar o último aqui, ó, o penúltimo, que é esse LED verde que parece branco aí para vocês, com o terceiro LED, ó. Ele vai acendendo. Então dá para perceber que ele tem uma distanciazinha entre eles, né? Tem um delayzinho. Aquilo que eu falei para vocês, ó, que esse relé ele é acionado com nível baixo. Então nesse caso ele veio até anotado, ó, low level trigger, mas eventualmente pode acontecer, e muitas vezes acontece, de não ter essa informação. Aí você tem que ir lá descobrir se é alto ou baixo o sinal. E tem que tomar muito cuidado, inclusive em projetos que você vai trocar o relé, porque às vezes pode acontecer de você trocar para um relé diferente. Bom, então aqui eu recebo no Arduino e jogo aqui para o ESP. E o ESP que vai controlar tanto o relé quanto o dimer, que eu ainda não mexi nele aqui. Então, conforme eu vou mexendo, ele vai aumentando a luminosidade lá. O detalhe interessante, dá para perceber que está aumentando, é que ele também tem esse delayzinho. Então, quando eu giro aqui, se eu girar rápido, ele leva um tempo para realmente apagar lá. Ele não está muito rápido. Mas é tranquilo, porque é meio segundo, né? Meio segundo é um tempo pequeno aí para a gente poder fazendo ajuste. Então, conforme a gente vai diminuindo ou aumentando aqui,
né, fazendo a leitura do potenciômetro, ele está mandando também por DMX esse valor que vai de 0 a 255. Então aqui eu consigo efetivamente, então, né, pelo sinal DMX, que vem aqui pelo meu cabo padrão XLR, eu consigo então receber aqui. Se fosse controlar só o relé, eu controlaria por aqui, não precisaria do ESP, mas se eu quiser a parte do dimer também, aí eu tenho que ter um ESP, não vai ter jeito. Pelo menos eu não consegui usar o ESP. Se alguém conseguiu aí, entre em contato comigo, me mostra qual biblioteca que você usou, que eu vou testar, e depois a gente pode atualizar esse vídeo para fazer um projeto mais econômico, né? A única diferença na prática é um Arduino a menos que eu poderia utilizar dentro aqui a proposta que eu queria fazer aqui, que era tanto enviar quanto receber aqui no DMX. E o detalhe interessante, né, que para projetos futuros aqui, eu vou colocar isso numa placa e pôr para funcionar de verdade lá na igreja. E aí depois eu gravo outro vídeo mostrando o resultado final para vocês, já da placa confeccionada, que vai demorar uns dias ainda. Eu preciso deixar algum tempo de teste ainda para ver o funcionamento. Um detalhe legal, né, que principalmente pela parte que envia, ele ficou super rápido, né? Então eu não preciso ficar apertando e ficar segurando o botão aqui, né? Só de apertar aqui ele já pode fazer bem rápido que ele entende. Então isso ficou bem legal nesse projeto aqui que faz esse envio. E se eu tivesse com a mesa controladora DMX, o processo seria o mesmo, né? Eu ligaria da mesa aqui para fazer o controle. O único detalhe que daria diferença é que aqui eu estou ou ligando ou desligando esse LED, porque eu estou mandando, né, de 0 a 255. Mas se eu tivesse na mesa controladora, conforme eu fosse aumentando lá o fader, ele iria aumentar ou diminuir o brilho aqui aos poucos. E o relé só iria acionar a partir do valor de 127 para cima, né? Maior 127. Então, essa opção que eu optei, né? Para poder acender o relé, de colocar o fader, né? Realmente lá para cima. Bom, fazendo mais uma vez aqui, ó. Conforme eu vou girando aos pouquinhos aqui, ele vai aumentando o brilho. Né? Dá para perceber no vídeo, né, nessa parte aqui que está aumentando e diminuindo aqui. Eu consigo deixar totalmente apagado. Espero que vocês tenham gostado e que esse recurso, né, dessa forma que a gente fez, apesar de ter usado aí um Arduino mais um ESP para fazer essa comunicação e recebimento, ainda assim é um projeto bem econômico. Né? Espero que você faça esse projeto e que você consiga economizar e dimerizar aí as lâmpadas que vocês precisam. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar esse vídeo. Abraços e até o próximo projeto bacana.